Olha, Gabriel, o que a gente pode fazer é o seguinte: pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a oração em si que surte o efeito para a cura de um corpo enfermo, é a fé. E a fé, ela, em primeiro lugar, é uma força, uma ferramenta espiritual da pessoa que precisa dela. Então, as pessoas que estão doentes são as pessoas que têm que ter fé. Você vai ver que na maioria das vezes em que Jesus curava alguém, ele deixava claro que seria a fé da pessoa que teria curado ela. Embora Jesus fizesse a parte dele, porque ele pregava, ensinava mais do que tudo. Ele ensinava todos os dias a palavra de Deus durante o seu ministério. E por causa das suas ministrações, dos seus ensinamentos, é que as pessoas podiam receber fé para que pudessem então serem curadas. Claro que existem exceções à regra, mas a regra é essa, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, e essa fé no coração da pessoa faz com que ela receba a sua cura. Mas as exceções são as manifestações dos dons, que a gente não sabe exatamente quando ou como vão acontecer, porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que todas as manifestações do Espírito, incluindo os dons de curas, são quando e como ele quer, ainda que vise um fim proveitoso, não está no nosso controle. Eu sei que tem muita gente por aí tentando rodar uma manivela e produzir manifestações do Espírito na marra, mas não é assim que funciona. Quando um dom realmente se manifesta, a coisa fica mais fácil. Você não tem que imitar a manifestação de um dom, você apenas tem que fluir quando isso acontece, mas é uma questão de sensibilidade. E eu sei que existe também uma espécie de tangibilidade do Espírito Santo, é tangível, dá para sentir quando a unção está muito forte, o nosso corpo ele reage, às vezes um arrepio, um calor, um formigamento, um ardor, alguma coisa física, você consegue sentir de fato. Só que estas são as exceções. A gente não deve se basear nas exceções. Eu não posso garantir para ninguém que num determinado culto vai haver uma manifestação de um dom de cura, uma operação de milagres, uma fé especial, mas eu posso garantir que a palavra de Deus funciona 24 horas por dia. Então, quanto mais tempo eu gastar pregando a palavra, ministrando a palavra, mais oportunidade eu estou dando à pessoa que me ouve de ter fé forte para que ela possa receber aquilo que ela precisa. Então, antes da gente se precipitar para impor as mãos sobre as pessoas para tentar ajudá-las, ou mesmo para cooperar com elas na recuperação do seu corpo por causa de uma enfermidade, antes de qualquer coisa, antes de qualquer precipitação, a gente tem que se certificar que a pessoa ouviu a palavra suficiente sobre aquele assunto. Se for uma questão de cura, a gente tem que se certificar de que a pessoa ouviu a palavra de Deus, ouviu as escrituras o tanto suficiente para conseguir crer que aquilo é verdadeiro e assim receber pela fé a sua cura. Eu sei que nós podemos cooperar com a fé das outras pessoas, porque afinal de contas, a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem em nome de Jesus, assim será feito, será concedido. Só que essa concordância significa pensar igual, são os dois juntos na mesma fé. Eu até posso, como um crente mais velho, levar na garupa da minha fé um crente novo convertido. Se ele acreditar na minha fé, se ele crê que eu acredito, se ele acreditar em mim, naquilo que eu creio, então dá para dar uma carona, né, na garupa da fé. Mas isso não é uma coisa que dura por muito tempo. Depois que a pessoa sai daquela fase da infância espiritual e vai crescendo e amadurecendo, ela vai ter que andar com as próprias pernas. E é por isso que, depois que a gente é crente há muito tempo, as coisas que aconteciam quando éramos novos convertidos vão deixando de acontecer, né? Porque a gente vai precisando exercer a nossa própria fé e não mais depender da fé dos irmãos, do pastor, das pessoas que oram por nós e que tentam nos ajudar. A vontade de Deus é essa, é que nós cresçamos. E crescer na fé é muito importante. Então, às vezes, isso, claro, a gente está aqui especulando, fazendo conjecturas de possibilidades em relação aos impedimentos para a fé ou para a cura de alguém por quem a gente ora. Existem coisas mais graves, mais complexas, que não vêm ao caso, mas que são pontos bíblicos que não podem ser desprezados, porque às vezes a pessoa simplesmente está em pecado, está com o coração fechado, está rejeitando, não está aceitando, está com algum problema, alguma coisa em específica. E quando eu falo estar em pecado, gente, às vezes é simplesmente estar amargurada com alguém, não está perdoando e não fez as pazes, guarda sentimento de vingança. Isso também é pecado. Na verdade, a Bíblia considera, inclusive, a desobediência ao maior mandamento, que é o mandamento do amor, como mais grave do que fumar cigarro atrás da porta. Tá? Não que
uma coisa não seja pecado e a outra não, as duas coisas são pecados, mas a Bíblia ensina que existem pecados mais graves do que outros, né? Tem pecadinhos e tem pecadões, como Jesus Cristo ensinou muito bem. Então, é preciso a gente ter essa sensibilidade e dar tempo ao tempo, mas o caminho número 1 para se conseguir abençoar alguém é através da ministração da palavra. Quando houver concordância, aí naquele tempo, depois de ter trabalhado aquele assunto, você vai e põe as mãos sobre ela com concordância, se ela tiver chegado ao ponto de concordar naquilo que foi dito, naquilo que foi pregado, e aí é bem provável que, ao imporem as mãos sobre os enfermos dentro deste contexto, eles se recuperarão, como Jesus Cristo garantiu, né? Mas existem coisas que às vezes a gente não entende o porquê. Então a gente tem que ter muita paciência à medida que a gente vai lidando com estas coisas na vida, né? A parte teórica é uma coisa, a parte prática é outra coisa. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.